o Senhor Deus é extremamente organizado. Quando nós vemos todo esse universo, a forma como ele se manifesta de várias formas, então nós temos nesse Deus, os seus profetas também são organizados. Nós temos os apóstolos também são organizados, e nós temos os seus filhos que também são organizados. E nós temos na palavra de Deus, em todas as cartas, em todas as profecias, Deus sendo extremamente cauteloso, criterioso nas suas orientações. Por exemplo, nós temos em 1 Coríntios, eu só vou citar, tá? Nós estamos com um tempo bastante resumido, nós temos apenas 30 minutos. Já ouviram aquela expressão, se vira nos 30? Então eu vou ter que me virar em 30 minutos para nós participarmos da ceia, porque as crianças retornam aqui. Então, 1 Coríntios 1,18, a igreja se lembra que diz assim: aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Tá? No capítulo 2, versículo 9 e 10, ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ou seja, esse Deus preparou grandes coisas para nós. No capítulo 3, nós temos Paulo chamando a atenção, eu estou falando em 1 Coríntios, evidentemente, Paulo chama a atenção que havia um problema na igreja, uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, e ele diz, olha, nem Paulo, nem Apolo, nós não somos, mas é Deus quem dá o crescimento. No capítulo 4, então, ele vai falar que ainda que vocês tivessem 10 mil professores, ensinadores, ele diz, não teríeis contudo muitos pais, porque eu vos gerei em Cristo pelo Evangelho. No capítulo 5 ele vai apresentar algumas questões sobre o comer, apresentar determinadas coisas aos ídolos. No capítulo 6, da mesma forma, ele intera algumas coisas nesse sentido. No capítulo 7 ele trata sobre casamento. No capítulo 8 ele introduz novamente o culto aos ídolos. No capítulo 9 ele vai falar sobre o atleta, aquele que se dispõe a trabalhar nas coisas do Senhor. Ele de tudo, ele se abstém para correr isso com uma certa propriedade. E assim ele vai, cada capítulo enfatizando um aspecto. Ele chega no capítulo 11, onde ele trabalha sobre a questão da celebração da ceia do Senhor. No capítulo 12, ele vai falar sobre dons. No capítulo 13, ele vai falar sobre aquela expressão maravilhosa, o amor de Deus, vai além de tudo aquilo que nós conhecemos. No capítulo 14, ele fala sobre línguas, e ele chega no versículo 40 dizendo, fazei tudo decentemente com ordem. No capítulo 15, então, ele vai falar sobre a questão do Evangelho novamente, a respeito da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, e finalmente no capítulo 16, ele vai falar sobre ofertas que era feito na igreja em Jerusalém. Por que eu estou abordando isto? Porque Deus é organizado. Deus ele tem a sua forma de expressar, é muito lindo em todo o seu trabalho. Eu queria hoje, 1 Coríntios 11, onde nós vamos estar abordando o verso 17 ao 34, que ele fala sobre então a questão da ceia. Que não é uma coisa simplesmente assim, eu vou fazer porque todo mundo faz, eu vou fazer porque é bonito, não, tem uma coisa muito agradável de se ver ali. 1 Coríntios capítulo 11, eu vou fazer essa leitura, tá? Eu vou fazer essa leitura primeiramente, depois o Leandro vai nos ajudar, para que todos também possam estar participando desse momento sublime, tá?
1 Coríntios 11, então, a partir do verso 17. O texto diz assim: nisto, porém, vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. É uma situação que estava acontecendo na igreja. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Até o versículo 22, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: está acontecendo algo na igreja, o pessoal se reúne para celebrar a ceia, mas um come antes, não espera o outro, aí nós temos pessoas que comem demais, outros não comem nada, aí nós temos pessoas que embriagam-se e outros nem participam desse momento. Então ele vai organizar isso. Gente, o choro é algo fantástico, tá? É sinal que tem criança, é sinal que tem vida, né? Olha aí, ó. Esse acho que é o bebê mais novo que nós temos aqui, né? Uma delícia. Quem quiser se candidatar para ter mais, fique à vontade, né? Isso é ótimo. Igreja com criança é ótimo. Vamos lá agora ao versículo 23. Ele então vai abordar o assunto, como deve ser. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Ok? Vale a pena só virar a página aqui, ó, o 14:40. 1 Coríntios 14:40. O que diz lá, Leandro? Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Percebe? É tudo muito bem organizado. E aqui nós temos alguns detalhes a verificar antes de nós participarmos desse momento. Detalhes como, por exemplo, 26. Pode repetir, Leandro, para nós? Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Percebe-se que a ceia, a celebração da ceia do Senhor, ela tem um propósito. Esse propósito é bem claro no verso 26. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais o quê? A morte do Senhor até que venha. E já vamos trabalhar um pouco em cima disso. Um outro detalhe importantíssimo no contexto,
Está no verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Esse exame, né, e você vai entender já já sobre isto. Mas de antemão vou adiantar de que esse exame parte do seguinte princípio: não do que eu sinto, ou do que eu acho, ou do que eu penso, mas é tão somente em cima daquilo que está escrito. Tá? Nós andamos por fé e não por vista. A atitude de participar da ceia do Senhor é um ato de fé, de crer na palavra de Deus. Depois nós temos ainda um outro detalhe no 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Isso também nós vamos compreender claramente, porque esse comer e beber significa algo de discernimento. É mais ou menos assim: eu não estou participando porque todo mundo está participando. Não, eu estou participando porque de fato a minha experiência com o Senhor Jesus ocorreu na cruz do Calvário e eu sou uma nova criatura pela graça do bom Deus. Então, eu não estou fazendo porque o outro faz. Eu estou fazendo porque eu também tenho o discernimento e a revelação desta obra salvadora. E também o verso 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Isso, nós temos aqui na prática, né, no Brasil, desde os anabatistas, desde os batistas e toda o fato de chegarmos a participar da ceia é um pedacinho de pão, minúsculo, um cálicezinho sem vergonha, desse tamaninho assim, pequenininho. Mas antigamente na festa judaica, não, gente, é pão, é comida, é festa, é vinho, é um momento de euforia, de alegria. Por isso que naquela ocasião, quem chegava antes comia à vontade, né, se empanturrava, e aí Paulo vai organizar isso. Gente, vamos esperar uns pelos outros, vamos fazer um momento em que todos participem. E hoje nós fazemos algo bem pequeno, né, apenas para relembrar toda essa obra da cruz do Calvário. Agora sim, nós vamos para Lucas capítulo 22, entender um pouco dessa trajetória, né? Por que dessa ordenança, por que desse ato. Lucas capítulo 22, nós vamos ler ali os versos de 15 a 20. Quem está com a Bíblia aberta, você percebe que ali em cima tem um subtítulo. Eu não sei se há algumas versões tem, mas na minha tem entre o verso 6 e o verso 7, dizendo assim: a última Páscoa, a Santa Ceia. A sua tem isso também? Algumas versões traz isto. Você precisa entender que existia a Páscoa até o momento em que este ato se dá ou ocorre no sacrifício do Cordeiro, que é Cristo, o Cordeiro Pascal. Tá? Então, encerra-se aqui a última Páscoa, nesse momento em que Jesus está trazendo aos discípulos, e inicia-se a celebração da ceia do Senhor. São duas coisas bem distintas. Até a cruz, Páscoa. Após crucificação e ressurreição, ceia do Senhor. Celebração da ceia. Então vamos entender um pouco isso, do versículo 15 ao 20. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lo, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo:
Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Isto. Versículo 16, porque vos digo que não a comerei mais. Ele está se referindo ao quê? A Páscoa. Até que se cumpra. O que vai se cumprir? Aquilo que foi demonstrado lá no passado, no Egito. Até que se cumpra no reino de Deus. Ou seja, só para trazer a memória, porque a maioria dos que estão aqui conhecem bem e tem domínio sobre esse assunto. Vamos gravar isso. Egito, Faraó, Moisés, Canaã. Há uma sequência. O povo está escravo no Egito, 430 anos. Quem que escraviza esse povo? Faraó. Quem que Deus levanta para libertar esse povo? Moisés. Onde Deus conduz esse povo? Terra de Canaã. A Páscoa vai representar isto. Há um cordeiro que foi sacrificado, há um sangue que foi derramado, foi passado nos umbrais das portas daquela ocasião. Por isso que Páscoa, do hebraico, pachá, significa passar por cima. Ou seja, o destruidor naquela ocasião, vendo o sangue nos umbrais das portas dos israelitas, passou por cima e o povo foi então liberto e começam a caminhada até Canaã. O que significa hoje a ceia? Vamos gravar estas 4 coisas. O mundo jaz no maligno. Então, Egito significa mundo. Faraó significa Satanás. Moisés vem agora na pessoa, não que Moisés vem na pessoa de Jesus, mas Jesus como o libertador do povo que está escravo do mundo. E finalmente nos conduz a um reino que não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Então isso precisa ficar bem claro para nós conseguirmos caminhar a partir desse momento. Colossenses capítulo 1, eu tenho que falar bem rápido, tá? Colossenses 1, tem alguns textos que eu vou apenas dizer. Colossenses 1, versículos 12, 13 e 14. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Isto é extremamente importante para nós agora. Olha lá, 12. Dando graças ao Pai. É ao Pai, ao Senhor Deus, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi Deus quem fez isto. Através de quem? Do libertador que é Cristo. Versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então vamos aqui contextualizar. Nós temos historiadores que dão datas bem específicas. Por exemplo, de Adão até o sacrifício do cordeiro são 3.954 anos. Alguns historiadores trazem 4.026 anos. O calendário judeu é 4.755 anos. Por que estamos trazendo isto para a igreja? Isso faz uma diferença gritante. E nós vamos ler agora Gênesis capítulo
3, o versículo 15. A primeira vez que o Senhor mostra a nossa libertação que ocorreria na cruz do Calvário. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Para quem conhece, está claro com quem que o Senhor Deus está conversando aqui no texto. Com a serpente usada por Satanás. O que ele está dizendo, a serpente? Ele está dizendo o seguinte: vou pôr inimizade entre ti e a mulher. De que mulher ele está falando? Maria. Porque Maria traria ao mundo o libertador, que é Cristo. Continuando o versículo 15. E entre a tua semente e a sua semente, ou seja, a semente da mulher é Jesus. A semente da serpente aqui é o próprio Satanás, porque o mundo jaz no maligno. E essa semente, que é uma coisa impressionante, que às vezes a pessoa não se atenta a isto, essa semente se chama pecado. Eu sei que a maioria conhece, mas Romanos 5, né? Romanos 5, não precisam ir, é bem fácil. Romanos 5,14 diz: assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Depois Romanos 3,23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que semente é esta que viria da serpente? É algo chamado pecado. Ou seja, o filho daquela mulher chamada Jesus Cristo vai libertar o meu povo, não mais de uma escravidão de outras raças, mas ali na cruz do Calvário, ele vai destruir a semente sua, Satanás, que se chama pecado. Deixa eu trazer isso para uma linguagem mais próxima. Alguém se lembra de é um exemplo tolo, bem tosco, miúdo, eu diria até medíocre, mas para nós pensarmos. Alguém se lembra de uma novela que passou no Globo alguns anos atrás, que tinha uma mulher chamada Odete Roitman? Isso é do nosso tempo, gente, olha lá. É do seu tempo? É, no tempo que a gente assistia televisão. Hoje nós temos uma novela que está passando, eu já vi algumas cenas aí, da Marieta Severo. Ela é severa nessa novela que ela está fazendo. E fica uma torcida do lado de cá da televisão o seguinte: expectativa daquele dia chegar. Que dia é esse? Em que a justiça seja feita, em que a verdade venha à tona. Eu quero ver aquela víbora atrás daquelas grades, afinal de contas, esse dia vai chegar. Por isso que eu disse que é um exemplo bem tolo, né? Quem não vê novela, então, misericórdia. Eu estou falando algo aqui de propriedade, porque o Odete Roitman eu assisti. Quem é daquela época, né? Aquilo subia o sangue, né? Agora você imagina Deus na sua infinita graça, criou um ser humano para ter comunhão com Ele. Ele espera 3.975 anos, para ver o seu filho ir à cruz do Calvário. Uma expectativa tremenda, porque talvez para você não seja tão significante, mas para esse Deus maravilhoso que criou a pessoa do homem e vê durante toda a sua história quantas situações que o pecado fez na raça humana. Quando eu vejo Sansão na sua desobediência,
deixando que o pecado o domine, e levando todo um povo à escravidão, e eu vendo seus olhos sendo arrancados, e todo o Deus daquela ocasião, ironizando, blasfemando, daquele ato. Quando eu vejo toda a história do povo, da raça humana, sendo miseravelmente atribulada por causa do pecado. Quando eu vejo uma doença, uma enfermidade, quando eu vejo pessoas morrendo em consequência de uma doença colocada pelo pecado, quando eu vejo a raça padecendo por essa coisa chamada pecado, você não tem noção, nós não temos noção do que foi aquele dia para o reino celestial. O Cordeiro vai ser levantado na terra. Esse dia está chegando. Que dia é esse, né? Eu também vou fazer aqui rapidão, porque eu só tenho 5 minutos. Gente, que dia é esse? Eu vou lembrar, Salmo 51:5 diz assim: eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Romanos 8:34 diz: aquele que comete pecado é escravo do pecado. 1 João capítulo 8 versículo, ainda João 8:44 diz: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, porque ele foi homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. 1 João 3:8 diz: quem comete pecado é do diabo. Mas para isto o Filho de Deus se manifestou, para fazer o quê? Para destruir as obras do diabo. Talvez para a história é mais uma representação, conforme foi na sexta-feira, aquele homem ensanguentado na cruz, mas para nós é uma realidade espiritual fantástica, maravilhosa. É onde o reino celestial predomina, é onde chega o fim, é exterminado aquela semente maldita colocada no Éden chamada pecado. É destruído. Porque quando o anjo visita Maria, agora sim, esse eu faço questão, Leandro. Mateus capítulo 1, versículo 21. Eu tenho que correr mais do que eu imaginava. Mateus 1, 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse dia foi contado pelo Senhor Deus na palma da mão. Menos um dia. Menos 2 dias, menos 3 dias, está chegando o dia, está chegando a semana, está chegando o momento, está chegando o monte da transfiguração, está chegando agora um monte onde o Senhor Jesus chega e: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Não, meu filho, jamais. Esse dia tem que acontecer, porque esse dia é o dia em que Odete Reutemann vai para a cadeia, esse dia é o dia que Marieta Severo vai cair a máscara, esse dia é o dia que nunca mais o pecado entrará no homem, porque ele será exterminado. Você vai morrer, filho, porque eu quero ver esse dia. Satanás tentando fazer de tudo para que ele morresse apedrejado, para que ele fugisse, mas chegou o grande dia em que a cabeça da serpente seria esmagada. Chegou o grande dia em que essa semente vai ser aniquilada por completo no corpo do meu filho amado Jesus. É o dia. Aí nós temos João capítulo 1, versículo 29, que eu vejo numa igreja, uma repetição. Ó Deus, tirai o pecado do mundo. Ó Deus, tirai o pecado do mundo. Não tem nada de tirai o pecado do mundo. O texto não diz isto. O texto diz: eis o Cordeiro de Deus que tira. Ele veio para isto. Quando ele chega na cruz, ele diz: está consumado. Por que ele diz está consumado? Porque está feito, está acabado. Eu vim com um propósito, eu vim com uma missão específica. É destruir aquele que introduziu no mundo uma semente que meu pai não plantou, chamada pecado. Isso está descrito em Mateus capítulo 15, versículo 13. Eu estou apenas correndo aqui.
Gente, para o reino celestial, quando nós lemos Colossenses 1, do verso 12 até o versículo 14, quando ele diz assim: Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do seu Filho amado. Então, queridos, quando nós lemos o texto de 1 Coríntios 11, quando chega no versículo 26, dizendo assim: Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte. Por que anunciais a morte? Porque naquela ocasião, essa ocasião em que Deus esperou, dia após dia, ano após ano, onde o cordeiro seria sim sacrificado, mas naquele momento aconteceria algo que nós vamos ler agora, em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus 2, 14. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Dá para se alegrar nisso, igreja? Dá para se alegrar nisso aqui? Eu vou repetir. Isso é uma coisa tão tremenda no reino espiritual. Isso é tão absurdo no sentido de grandeza, que eu estou molhado aqui nas costas. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para quê? Pela morte, aniquilasse aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Você pode imaginar ou tentar imaginar o que isso significou no reino espiritual, aquele grande dia se aproximando, aquele momento chegando, e aquele momento em que Jesus, às 6 horas, pendurado na cruz do Calvário, naquele madeiro, ele está fazendo exatamente isto aqui, aniquilando aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quando eu estou celebrando a ceia do Senhor, eu estou fazendo algo com discernimento. O que eu estou testemunhando aos meus irmãos? Eu estou testemunhando que naquela cruz houve um negócio sobrenatural. Jesus morre. Mas há algo extremamente impressionante naquela cruz. João 12:32 diz: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Agora o Leandro vai ler apenas o versículo 31 para você entender isto. Que o pecado deixa de existir na sua vida quando você é crucificado com Cristo. Porque a pessoa vive na escravidão do pecado desde que nasce. E é tão impressionante isso, gente, que quando o povo saiu do Egito, eu vou falar isso, eu estou correndo desesperadamente aqui, mas eu preciso dizer isso. Quando eles foram escravizados, a primeira geração, ela sente o peso da escravidão. Ela quer libertação. Mas quando os filhos nascem na escravidão, o filho já não sente tanto o que é liberdade, porque ele nunca teve, ele nunca experimentou isso. Ele já nasce debaixo da escravidão. A outra geração que nasce, também nasce debaixo da escravidão, ou seja, eles não conhecem o que é liberdade. E deixa eu dizer uma coisa para você, igreja, você que ainda não experimentou o que é libertação do pecado, você acostumou, você nasceu no pecado, você nasceu na prostituição, você é produto dessa miséria chamada pecado, você está sentindo prazer porque o pecado dá prazer, e a Bíblia diz claramente, quando Moisés foi liberto disso, ele diz, preferiu
padecer com o povo de Deus do que usufruir os prazeres transitórios do pecado. Ou seja, prostituição dá prazer, pecado dá prazer, viver na malícia, no pecado, dá muito prazer. Mas eu quero lhe dizer, você está indo para os quintos dos infernos com esse pecado. Você nunca experimentou a graça do que é ser liberto em Cristo Jesus. Então você está acostumado com isso. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que quando Jesus liberta, verdadeiramente você é livre dessa escravidão dominante, terrível, maligna, que é o pecado. Eu preciso dizer isso, gente. Eu preciso dizer isso porque a pessoa acostuma viver na prostituição, acostuma viver nessa coisa nojenta chamada pecado, acostuma viver na mentira, acostuma viver na falsidade. É tudo normal. Não é tudo normal. Pode ser comum, mas não é normal, porque para quem está em Cristo há uma libertação de fato. Por que ele faz isto? Ele opera isto por graça. Então nós vamos ler isso por misericórdia. O João 12:31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quando que o príncipe deste mundo é expulso da sua vida? Da minha vida? Porque alguém pode dizer assim, Jesus morreu e não mudou nada mesmo. O ser humano continua escravo do pecado, mas para aquele que passa pela cruz do Calvário, aquele que é atraído em Cristo Jesus, aquele que se rende a essa obra salvadora, de fato acontece um milagre, acontece algo sobrenatural. Agora é expulso o príncipe deste mundo, agora será expulso esse príncipe. Em que momento? João 12:32 então diz, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo. E daí nós conhecemos, eu apenas vou repetir, Romanos 6,6 diz, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. 2 Coríntios 5,14 diz, o amor de Cristo nos constrange, um morreu por todos, logo todos morreram. Efésios 2,6 diz, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que é libertação? Libertação é estar em Cristo, é estar assentado nos lugares celestiais, não é uma limitação medíocre chamada igreja. As quatro paredes, indo domingo à igreja, participando da igreja, fazendo culto, fazendo oração e não tendo a regeneração, a vida abundante de Cristo no seu ser. Isso é uma coisa tremenda. Quando Cristo atrai-nos no seu corpo, de fato acontece algo sobrenatural. Satanás sai da nossa vida. Satanás sai pelo desespero, porque lá na cruz do Calvário, ele literalmente foi pisoteado. A cabeça de Satanás foi esmagada na cruz do Calvário. E todos aqueles que são atraídos em Cristo, morrem com Cristo, têm esse privilégio de poder dizer, já estou crucificado com Cristo. Eu perdi aquela velha vida na cruz do Calvário. E agora vivo, não mais eu. Estou livre. Cristo é a minha vida. Agora eu preciso dizer mais uma coisa à igreja para nós terminarmos. João capítulo 16, versículo 8. Eu posso falar, eu posso gritar, eu posso fazer aqui demonstrações tremendas a respeito dessa obra. Mas tem alguém especialista em fazer isto no seu coração, que está em João capítulo 16, verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Aqui entra a ação do Espírito Santo. Eu posso gritar, eu posso falar, eu posso me emocionar. Mas você está tão atolado no pecado que você chega a pensar, não, mas não é tão sério assim. Não é. Não há necessidade de morrer. Não há necessidade de cruz. Pois se alguém está lhe dizendo isso, não é a voz de Deus. A voz de Deus é clara. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esta é uma palavra que vem do trono
da graça de Deus. Tudo está pronto. Tudo está acabado. Quando Jesus morre, ele diz, está consumado. Agora, o que fazer diante disto? Se alguém deseja esta experiência de fato, é diante de Deus, dizendo, Deus, eu me rendo a esta obra. Eu me acostumei com o pecado. Eu me acostumei com essa vida medíocre. Eu me acostumei indo à igreja. Eu me acostumei a orar. Eu me acostumei a fazer muitas práticas religiosas. Mas, Senhor, sabe do que eu quero? Eu quero ser livre. Porque se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Vamos para 1 Coríntios 11. Você chama lá, Valdinei, a turma, chama a tropa. A tropa são as crianças, né? Eu queria dizer à igreja que as crianças tiveram uma tarefa essa semana. Acho que os pais quiseram matar e os professores essa semana, porque eles receberam uma tarefa para todos os dias, de segunda a sábado, vários envelopinhos, até chegar o dia de hoje, para representar a obra de Cristo na cruz do Calvário e participar também da ceia do Senhor com sabedoria. Né? Então as crianças estão também aptas a participar desse momento. 1 Coríntios 11, vamos lá no verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Amém. Vamos nos colocar em pé.